Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. E hoje estamos aqui por um motivo especial, vamos falar sobre a teoria das placas tectônicas. É isso aí, toca a vinheta. É isso aí, antes de começar o nosso vídeo sobre teoria das placas tectônicas, não esqueça de acionar o sininho aí, seguir o nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a teoria das placas tectônicas. Então, se você me perguntar agora lá, já de cara, o que são placas tectônicas? Eu vou te falar que são placas que formam um tipo de quebra-cabeça compondo o planeta Terra. Em outras palavras, eu te diria que o planeta Terra é um organismo vivo que tem muita energia no seu núcleo e ele precisa extravasar essa energia. Então tem que ter rachaduras. E essas rachaduras dividem a superfície do planeta em placas tectônicas, certo? Então o planeta composto por placas, é evidente que o nosso camarada Leandro está colocando todas essas imagens aqui para você. Então essa é chamada teoria das placas tectônicas. Mas é evidente que o conhecimento não vai ficar só nisso e nós vamos no início disso tudo, lá por volta de 1913, o Alfred Wegener, ele desenvolveu a chamada teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental, basicamente era que ele percebeu que os continentes estavam em movimento, estavam à deriva nessa teoria inicial dele. Isso, como que ele começou a perceber? Ele viu que fósseis em continentes diferentes possuíam as mesmas características. Viveu no mesmo período, se alimentou do mesmo tipo de alimento, foram extintos no mesmo período, mesmo motivo. E aí ele começou a perceber que tinha uma conexão entre essas regiões. E quando foi observar, o Leandro vai colocar uma imagem aqui para você, ele percebeu que a América do Sul se encaixava perfeitamente no continente americano. Daí ele começou a perceber e observar que esses continentes se afastavam lentamente, mas estavam se afastando um do outro. Daí veio que no início de tudo, todos esses continentes eram conectos um no outro. É a chamada Pangeia. E aí essa Pangeia se dividiu em duas, a Laurásia, ou também chamada Eurásia, que vai dar origem à Europa e à Ásia, e a Gondwana, que vai dar origem ao continente americano e à África, o continente africano. Depois vem a Índia, ali da parte sul ali, e se choca, dando esse formato ao continente que nós temos hoje. Mas, lá em 1913, essa teoria do Alfred Wegener não foi muito bem aceita, porque tinha algumas inconsistências que foram sanadas lá na década de 60. Então, a teoria ficou ali sem muita valorização. Apenas na década de 60, ao aprofundar-se os estudos e surgir a teoria das placas tectônicas, é que viram que o Wegener estava certo naquela ideia dele de que os continentes estavam se afastando, estavam em movimento. E aí perceberam que todos esses continentes formavam, na realidade, placas. Algumas dessas placas estavam fora das águas oceânicas e outras placas cobertas pelas águas oceânicas. Então, dessas placas, são 52 placas. Dessas 52 placas, nós temos 14 principais e 38 placas tectônicas menores. Então, refletindo tudo que nós falamos até aqui no vídeo, nós começamos a falar sobre o que são placas tectônicas. As placas tectônicas, a teoria das placas tectônicas foi na década de 60 que foi se aprofundando, chegando a essas conclusões, mas a origem disso tudo tem com Alfred Wegener, em 1913, com a teoria da deriva continental, a qual foi aprofundada desenvolvendo a teoria das placas tectônicas já na década de 60, certo? Então aqui você já sabe que a Terra é composta por placas tectônicas, formando um quebra-cabeça. E aí vamos avançando na segunda parte da aula, que é pensar nas consequências disso tudo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que essas placas que estão se movimentando, elas têm direções definidas, de acordo à característica de cada região.
Por exemplo, tem placas, são 3 movimentos que você tem que guardar. Algumas placas têm sentido divergentes, elas divergem, elas afastam uma da outra. Então são as placas divergentes, movimentos divergentes. Se esse afastamento, se essa divergência ocorre em alto mar, como ocorre entre a América e a África, criam as cadeias mesooceânicas. Quando essas placas convergem no sentido convergentes, acabam criando os dobramentos modernos, por exemplo, como é o caso da Cordilheira dos Andes. Então está vindo uma placa aqui nessa direção, a outra placa está vindo também nessa direção. Elas estão no sentido convergente, elas vão se chocar. Então, elas vão ter uma elevação, uma formação de uma cadeia montanhosa ali com o decorrer do tempo. E aí, um terceiro movimento que você vai ter que me guardar aí, que é o movimento transformante, quando essas placas se relam ali, tem um atrito de forma paralela ali. Então, são sentido divergente, convergente e transformantes. As placas tectônicas têm 3 movimentos: divergentes, convergentes e transformantes. Não me vá esquecer isso a partir de agora. Outra coisa que você tem que memorizar: as principais atividades sísmicas estão no encontro das placas tectônicas. O vulcanismo, tectonismo. Então, o Leandro vai colocar aí pra gente o Círculo do Fogo. É uma região de grande intensidade sísmica, com grande atividade vulcânica também. Então, devido a esse nome, essa grande atividade sísmica, o Círculo do Fogo do Pacífico. Então, tem a ver com as placas tectônicas. Aí, você vai perguntar, o Brasil tem montanha? Não, não tem montanha. Se você observar, o Brasil está no meio de uma placa tectônica, é a placa sul-americana. Então, ela pega ali no Pacífico, ela passa, um encontro de uma placa, quando tem terremotos no Chile, por exemplo, que tem choque nessa placa do Pacífico. E aí ela vem até no meio do Atlântico, entre a América do Sul e África. E ali o Brasil está no meio dessa placa. Então, uma característica do relevo brasileiro é antigo, estável e desgastado. Então, de um lado temos montanha, que é do choque da placa do Pacífico com a Sul-Americana, e do outro, no meio ali, nós temos a América se afastando da África e no meio do oceano as cadeias mesooceânicas. Então vamos a nível mundial, o Leandro vai colocar aí um relevo mundial. Nesse relevo mundial você pode observar que na costa oeste do continente americano, de norte a sul, nós temos aí formações de cadeias montanhosas, são dobramentos modernos, são dobramentos formados a partir do choque das placas tectônicas. Nos Estados Unidos você tem as montanhas rochosas. Na América do Sul você tem a Cordilheira dos Andes, muito conhecido aqui por todos nós. Se você vai para a Ásia, você tem ali a Cordilheira do Himalaia. Eu falei Cordilheira dos Andes, conjunto de montanhas. Agora eu estou falando Cordilheira do Himalaia, é ali na China, abaixo do Tibete. Então pega um pedacinho do norte da Índia, então pega norte da Índia, China, ou depois abaixo do Tibete. Então toda essa região é composta pela Cordilheira do Himalaia. Então na Cordilheira do Himalaia você tem o Monte Everest. O Monte Everest passa de 8.000 metros de altitude. Então a região mais alta do planeta está ali. Depois você tem algumas regiões, na região nordeste da África, você tem ali uma região muito interessante, uma região montanhosa, fruto de tectonismo, mas o mais interessante para falar da África e falar de placas tectônicas é falar do chifre africano. Exatamente. Se você pega um mapa da África, do lado leste da África, você vai observar que tem tipo um chifrinho e aí tem uma fenda, tem uma divisão nitidamente. Qualquer mapa físico que você pegar aí da África vai dar para notar. E ali essa fenda começa, mas no nordeste ali tira um pedaço conectando ali nos lagos no sudeste africano,
onde começa o rio Nilo, o Vitória, o Tanganica, Niassa, todos esses reservatórios de água ali, então dando origem à região, a bacia do rio Nilo, e aí também é uma divisão de uma placa tectônica, o que vai dar origem a um outro continente no futuro, o chifre africano. Então cai muito isso em prova, fique atento, perguntando o motivo dessa divisão ali, que é um movimento de placas tectônicas, então tem uma placa se separando. Isso é muito importante falar ao mencionar de placas tectônicas. Então falamos aqui teoria das placas tectônicas, falamos da deriva continental, falamos do Alfred Wegener em 1913, falamos da teoria das placas tectônicas em 1960, falamos do círculo do fogo, falamos do tectonismo, falamos do vulcanismo, falamos dos dobramentos modernos, falamos do Himalaia, os Andes, as cadeias montanhosas, falamos dos 3 movimentos divergentes, convergentes e transformantes, certo? Então, antes de finalizar o nosso vídeo de hoje, fica uma pergunta e vou te dar alguns segundos para responder. Qual movimento de placas, entre os 3 lá que nós vimos, qual movimento de placas acabou por influenciar na formação da maior cordilheira do planeta, o Himalaia? Qual foi o movimento da placa tectônica? Pense aí e a resposta é movimento convergente. São um movimento das placas que se convergem, que chocam umas contra as outras, certo? E aí a distância que cada uma dessas se movimenta vai depender um pouco do seu estudo e ir aí atrás, porque algumas regiões se movimentam com maior velocidade e outras com a menor velocidade. É isso aí, eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Não deixe, claro, de deixar nossa mensagem e curtir o vídeo. Grande abraço!